professores, diretores, todos aqueles que têm acompanhado esse quadro Reinventando, que foi criado aqui exatamente para discutir com vocês esses momentos difíceis, inusitados, inesperados que nós estamos vivendo. Eu tinha um compromisso, desde o primeiro encontro com vocês, de trazer só gente boa para fazer debate aqui. Já vi a Viviane Sena, já vi o Mozart, e hoje a gente tem uma pessoa super querida, super conhecida, que é a Priscila Cruz, diretora executiva do Todos pela Educação. Eu vou falar um pouquinho sobre ela e sobre o que a gente vai fazer hoje, depois a gente passa a palavra para ela, mas muito obrigada, Pri, por ser... Eu acho que você tem 7 fôlegos, porque eu nunca vi uma mulher fazer tanta coisa na vida e ainda encontra esse tempinho para estar aqui com a gente, não é? A Priscila tem uma carreira acadêmica linda. Ela fez administração de empresa pela GT de São Paulo, ela fez direito na USP, ela fez um mestrado na Harvard School of Government e, vou contar uma coisa aqui em público, Priscila, ela foi aluna de destaque 2014, 2015, não é para qualquer um. Mas eu até nunca perguntei isso para ela, acho que eu vou perguntar no final do programa, não sei o que fez ela entrar e se dedicar com tanta competência e tanta paixão pela educação. Pelo que eu conheço, eu acho que um pouco é o sentimento de ter descoberto e ter certeza de que só a educação faz florescer o potencial de todas as pessoas e só a educação faz o país crescer. Eu sei que ela entrou de cabeça nessa bandeira do Todos. O Todos foi a primeira instituição no Brasil a definir metas de aprendizagem, depois o MEC incorporou todo mundo, hoje a gente tem uma cultura de avaliação de aprendizagem que já é parte da nossa rotina, mas lá, quando o Todos fez a primeira vez, não era. Tem publicações, estudos técnicos exemplares e direcionadores de muita coisa que se faz no Brasil, e ela vai falar hoje com muito privilégio para nós sobre uma nota técnica que o Todos vai lançar daqui a pouco, e daqui a pouco, que eu digo, são 2, 3 horas, mas em primeira mão ela está falando isso para a gente, dada o tamanho, a dimensão e a importância da rede de São Paulo, uma nota técnica sobre o retorno às aulas presenciais. E aí, Priscila, para você e para os professores que estão nos assistindo pela primeira vez, só para a gente ter assim, estar na mesma página, na primeira conversa com a Viviane Sena, nós falamos sobre a importância das competências socioemocionais nesse mundo de profundas mudanças, rápidas, radicais e não previsíveis. Esse é um ponto muito importante, a não previsibilidade do que vai acontecer. Isso gera uma sensação muito ruim nas pessoas. Conversamos sobre a importância e a necessidade de se mudar o modelo de uma escola que foi criada na Revolução Industrial há 200 anos e que hoje está em plena revolução tecnológica, a necessidade de nos adaptarmos a esse novo modelo de sociedade. Na verdade, a gente já vinha fazendo isso. Para ser justa conosco, a área da educação, as escolas já vinham discutindo o novo perfil do professor, as escolas já tinham se juntado para fazer a nova BNCC, porque reconheciam a necessidade de um novo currículo. A gente sabia das competências socioemocionais, nós nos preocupávamos com as diferenças, com a diversidade, com as desigualdades num país autoritário, patriarcal, machista, como é o Brasil. Nós nos preocupávamos com o bullying e a violência dentro da escola, a gente sabia das mudanças tecnológicas e estávamos nos preparando para tudo isso. Mas, de repente, aparece a Covid-19. O mundo virou de cabeça para baixo e aquilo que havia o embrião da discussão e acontecendo num determinado ritmo, se acelerou, ele teve que, de repente, mudar completamente esse ritmo e é por isso que a gente está nessa loucura de se adaptar a fazer educação remota sem saber, com dificuldade de acesso de estudantes, de professores,
A gente acha, às vezes, que usar Facebook, a gente sabe tudo de internet, é muito diferente quando a gente fala de internet para ensino, para aprendizagem. E daí a nossa conversa com o Mozart, Priscila, foi exatamente sobre esse novo papel do professor, né? Falamos de formação inicial, de formação continuada, o desejo de todo professor de ser o melhor professor possível. Eu não conheço nenhum professor que não queira ser o melhor professor na vida dos alunos dele. Todo professor tem o desejo de ser aquele professor de quem o aluno vai se lembrar com gratidão e carinho, porque foi alguém que ajudou em algum aspecto, em algum momento da vida dele, e nós sabemos que os alunos que têm a sorte de serem expostos ao professor desse tipo, levam para o resto da vida os benefícios. Então, para ser esse professor que vai marcar a vida do aluno, não é fácil ensinar, aprender, são tarefas muito complexas, diferente do senso comum que acha que só professor é uma coisa simples e fácil. Não é. É complexo, requer muito conhecimento, requer saber o conteúdo, a forma de ensinar esse conteúdo, conhecer os alunos para quem ele vai passar aquele conhecimento. Não é só ser depositário de conhecimento e despejar isso lá. Então, é muito complexo e discutir formação continuada, discutir formação inicial, fazer grupos de apoio entre os professores, fazer isso que nós estamos fazendo aqui, de discutir com a rede esse momento tão difícil, faz parte do nosso esforço coletivo de atender o aluno nos seus direitos de aprendizagem, mas atender aos direitos dos professores, os nossos direitos, porque eu sou professora com muito orgulho, de ser o melhor professor possível. Dentro dessa sequência, pode até parecer meio precoce eu falar em retorno às aulas presenciais. Alguém pode falar, puxa vida, Raquel, estou agora aprendendo a lidar com o centro de mídias, estou agora aprendendo a lidar com computador, falta de computador, celular, falta de celular, WhatsApp, exercício estruturado, trabalho remoto. Eu estou louca tendo que lidar com tudo isso, trabalhando 3 vezes mais do que eu trabalhava, e é verdade, e eu quero reconhecer e falar da minha admiração pelo trabalho triplicado que todos vocês estão tendo, não é? E aí você vem introduzir um assunto novo, que é o retorno à aula presencial, que a gente nem sabe quando que vai ser. Na verdade, se a gente parar para pensar, não é. A gente está falando da mesma coisa. E o que nós vamos discutir hoje é um reforço ao que nós estamos fazendo. Para exatamente não ser pego de surpresa do jeito que nós somos agora, é importante discutir esse retorno. Não é um retorno de férias, não é um retorno simples. É um retorno que vai receber alunos e professores diferentes, e aí eu não vou entrar, porque esse assunto é da Priscila, depois a gente entra numa discussão, mas ela vai falar exatamente, né, desses impactos que a gente precisa ter conhecimento para providenciar o retorno, e eu queria muito que os professores acompanhassem a fala da Priscila, pensando o seguinte: o que é que eu posso fazer hoje para quando a gente retornar, ser mais fácil? Minha escola, será que tem pia para todo lado, para os alunos lavarem a mão a cada 2 horas? Se não tiver, eu tenho que encaminhar um pedido para o secretário mandar fazer. Vão de coisas desse tipo que a gente tem que pensar agora para o retorno quando ele acontecer. Priscila, muitíssimo obrigada por sua presença, por sua dedicação, por seu trabalho. Você tem aí 15, 20 minutos que você precisar para fazer a sua apresentação e a gente entra num bate-papo depois, que tem sido sempre muito gostoso. Muito bom. Raquel, obrigada, eu que agradeço. Eu estou sendo ouvida, né? Tá tudo certinho. A gente nunca sabe se está no mute ou está no mute. Eu quero agradecer, vou fazer uma confissão aqui em cadeia estadual, né? Já que não é nacional. Raquel, você é uma das maiores referências femininas que eu tenho. Foi deputada, foi reitora, foi professora, foi secretária de educação. Eu não vou nem falar o teu currículo, mas realmente você é assim
uma referência feminina, né? A gente precisa de referências femininas, você é uma delas, tá? Então, quero aqui fazer essa declaração para todo mundo, e é uma honra poder estar aqui com vocês, com todos esses professores e professoras. Eu, assim, assino embaixo do que a Raquel está falando, assim, eu tenho conversado com professores do Brasil inteiro, é muito impressionante a energia que tem sido colocada para garantir a aprendizagem dos alunos, o desenvolvimento social, emocional, cognitivo, até físico, né? Até professores de educação física fazendo trabalhos incríveis. Então, assim, realmente eu fico orgulhosa de estar nessa área. Eu sempre brinco não, é uma coisa super séria. Acho que a melhor decisão que eu tomei na minha vida foi não ser advogada, não trabalhar nas áreas que eu me formei originalmente e me dedicar completamente, assim, a vida toda para a educação pública, porque eu acredito que a gente tem que ter pessoas de várias áreas, de vários setores, todo mundo pela educação mesmo. Então, quero te agradecer, é uma honra e uma oportunidade poder ter essa troca com a Rede de São Paulo, que é uma rede que tem também sido referência para as redes, né, para outras redes de outros estados, inclusive municipais. Isso é um ponto muito importante, acho que várias vezes você já deve ter ouvido isso, mas o Brasil inteiro olha para São Paulo, né? Então, para além desse trabalho que é feito com excelência para os alunos paulistas, esse trabalho também é sempre utilizado como exemplo, referência, sempre é muito bem apresentado nos fóruns nacionais que a gente participa. Então, quero parabenizar a Rede de São Paulo. E como também disse a Raquel, pode parecer cedo, prematuro falar de volta às aulas, mas é isso mesmo. A gente, né, todos nós, eu também, todo mundo, e aqui só um parênteses pequeno, Raquel, eu participo de uma rede internacional de especialistas que tem ministros e ex-ministros de educação do mundo inteiro. Só do Brasil do ministro não participa. Mas eu estou nessa rede. Tem especialistas, tem OCDE, tem Unesco, enfim, grandes especialistas internacionais, e o Brasil não está atrás de ninguém. Ninguém está na frente de ninguém. Acho que esse é o grande ponto nesse momento, né? Todo mundo, todos os países foram pegos de surpresa, todos os países tiveram pouquíssimo tempo para se preparar para esse período de ensino remoto, mas qual que é a diferença? E essa é a minha fala hoje, que inclusive a própria Raquel ajudou a gente a montar essa nota, mas a fala de hoje é sobre a volta às aulas, porque a volta às aulas, isso sim a gente consegue planejar e preparar, né? Nós não vamos ser pegos de surpresa em relação à volta às aulas, então a gente precisa um pouco de obrigação mesmo, de fazer um trabalho bem feito de planejamento, de estruturação, porque é muito diferente, como eu vou dizer para vocês, né? Pretendo comunicar bem isso para vocês, vai ser muito diferente de outros retornos à aula. E também porque, por melhor que seja esse trabalho do ensino remoto, por melhor que seja, ele nunca é nem uma fração do potencial, da potência que é o ensino presencial. Tá? Então, a gente realmente vai virar o jogo, marcar o gol, vai fazer a gente garantir que todas as crianças e jovens tenham educação de qualidade. Assim, grande parte desse jogo a gente vai ganhar nesse segundo tempo, que é o tempo do ensino presencial, tá? A volta às aulas. Então, por isso que eu trouxe esse assunto para vocês, porque esse é um assunto que a gente já tinha que começar a trabalhar ontem, tá? Por mais que pareça que tem tempo, tem muita coisa para ser feita mesmo. Eu sei que está todo mundo assoberbado. Eu tenho uma filha passando assim, achando que ninguém está vendo, né? Ela fica engatinhando, achando que a câmera não pega. Mas se você está pegando, não tem importância, pode vir andando. Então, a gente tem tempo, então vamos fazer da melhor forma. Assim, eu sei que está todo mundo assoberbado, já com o ensino remoto, a gente vai ter que acrescentar mais essa camada de trabalho para preparar a volta às aulas, tá? Então, para facilitar a vida de todo mundo, a gente então construiu essa nota. Eu vou dividir a tela com vocês. Eu sempre dou uma rateadinha, mas vai dar certo. Deu, né? Deu certo? Vocês estão vendo a tela. Então, o que a gente fez? A gente já tinha feito uma primeira nota, né? Eu vou passar aqui. A gente já tinha feito a nota que saiu em abril,
que foi sobre o ensino remoto, né? A gente olhou também as pesquisas todas em educação à distância, em ensino remoto, na educação básica, porque tem muita produção de conhecimento no ensino superior. A gente foi buscar o que já tinha de conhecimento acumulado para o ensino remoto. A gente fez essa primeira nota. A primeira nota está lá no site do Todos para a Educação, mas aí a gente trabalhou muito para poder fazer a leitura de 43 trabalhos acadêmicos que estudaram em larga escala a recuperação de alguns países pós-crises muito agudas, como pandemias, desastres naturais, terremotos, tsunamis e guerras. Tá? Então, a gente já tem um histórico no mundo, né, dessas situações que impuseram às escolas o seu fechamento e também a sua retomada. Então, a gente foi olhar quais são as melhores experiências e quais são os aprendizados desses países por meio desses 43 estudos de larga escala. E aí o que a gente fez foi sistematizar esses aprendizados, mas o importante que está aqui nessa tela isso é sempre fundamental, é um trabalho que o Todos para a Educação faz de forma recorrente, uma grande parte do nosso trabalho é fazer a tradução dos estudos acadêmicos de larga escala, esse conhecimento que está à disposição da humanidade, que muitas vezes os próprios educadores não têm acesso, e aquilo que é do mundo tem que tropicalizar, tem que ter uma pegada brasileira, a gente tem que adaptar as experiências, os aprendizados internacionais à realidade brasileira, porque a gente tem um país numa estrutura federativa que é muito própria, porque a gente é um país mais desigual, muito mais desigual do que a maioria dos países do globo, porque a gente tem uma série de desafios e também de vantagens que a gente precisa considerar na hora que esses aprendizados eles aterrissam no território nacional, porque afinal de contas a gente quer melhorar a educação do nosso país. E para fazer isso a gente chamou 5 especialistas que a gente admira demais, são 5 pessoas que têm passagem pela gestão pública, que fizeram trabalhos de excelência. Uma delas é a própria Raquel, que está aqui, está em ordem alfabética, então ela é o 4º nome, mais o Alexandre Schneider, que foi o secretário municipal daqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, o Alexandro Santos, que é assim, uma pessoa espetacular, que eu convido todo mundo a conhecer o trabalho dele, a Cláudia Costin, que a maioria de vocês conhece, a própria Raquel, e o Washington Bonfim, que é de Teresina. Então a gente pegou especialistas de várias regiões do país para poder fazer essa aterrissagem. E eu não posso deixar de mencionar, inclusive porque o Olavo Nogueira foi da rede, né? Ele foi da Secretaria Estadual de Educação daqui de São Paulo por alguns anos, né? Então trabalhou com alguns de vocês, ele está no Todos pela Educação, né? Ele coordenou esse trabalho com Gabriel, Ivan, Letícia, Tayane, aí tem um trabalho de fôlego que foi fazer análise desses 43 estudos nacionais e internacionais. Bom, quais são as 3 principais mensagens? Depois eu vou percorrer por cada uma delas para, inclusive, a gente poder discutir um pouco tudo isso, tá? Quais são as 3 principais mensagens? Primeiro, isso aqui é tão fundamental, a própria Raquel, eu sei porque eu acompanho toda a discussão de vocês, Raquel. A Raquel foi uma das que enfatizou muito esse ponto, que é as escolas, vocês sabem disso, vocês educadores, gestores, quem está lá na ponta, vocês sabem mais do que qualquer outra pesquisa. Não precisaria nem ter pesquisa para a gente saber disso, mas é importante que as pesquisas corroboram essa percepção que já é muito forte entre vocês, que a educação sozinha não dá conta. Se a educação sozinha não dá conta do dia a dia, numa situação, entre aspas, mais normal, nesse período de pandemia e para a recuperação de toda a rede, de todo o sistema educacional pós-pandemia, isso vai ser ainda mais essencial. Então, educação, saúde, assistência e outras áreas, economia, fazenda, vai ter que ter grana. Então, aí tem uma série de áreas que precisam trabalhar juntas. Não é a Secretaria Estadual de Educação sozinha que vai dar conta, tá? Então, é importante que o gestor público, que o secretário Rossielli, que o governador Dória, que todas as lideranças, os tomadores de decisão saibam que vai ter que ser um esforço coordenado entre várias áreas. O segundo ponto
é que, como já adiantou a Raquel, eu também já tenho dito em outras entrevistas, outras falas, não vai ser uma retomada como é a retomada pós-férias, pós um feriado. As crianças, elas não estão em casa tranquilas. As crianças e os professores, eu vou falar um pouquinho sobre isso, estão sob circunstâncias de, né, ou uma grande parte, a gente não tem nem muita pesquisa ainda para entender qual que é a dimensão disso tudo, mas uma grande parte de alunos e professores estão em condições de estresse tóxico, de violência, de abuso. Então, assim, não é trivial, a gente precisa cuidar da questão emocional. Vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. E aí é isso, né? Aquele provérbio africano: para cuidar de uma criança a gente precisa de toda a aldeia. Então, a gente vai precisar aí de um grande apoio para poder fazer avançar esse segundo ponto. E o terceiro é também uma mensagem e uma aprendizagem de otimismo, de esperança, e um pouco daquela ideia que eu até cheguei, não sei se a Raquel é minha companheira de Twitter. Eu até tuitei isso, assim. A gente teve momentos de renascimento da humanidade pós-crises muito graves, né? Deve ter aí professor de história ouvindo a gente. Claro que a Renascença, que começou na Itália, né, que depois se espalhou pela Europa e outras regiões, não é uma decorrência apenas da peste negra, mas foi um dos impulsos da Renascença, né? Quer dizer, a gente vive momentos de crises muito profundas, guerras, pandemias, aquela depressão econômica absurda, e, em geral, a humanidade ela vem com alguma coisa muito boa, e na educação a gente precisa fazer tudo para que esse patamar mais positivo, mais alto, né, com uma escola diferente, com uma educação mais conectada. E aí, conectada, não estou dizendo de conexão digital, internet, conectada com a vida, né, conectada com a juventude, conectada com esse século XXI, conectada com os desejos dos educadores, das famílias e dos estudantes, enfim. A gente precisa usar esse momento como catapulta de uma outra fase, porque é isso, assim, vamos tentar fazer desse limão uma limonada e transformar a educação naquilo que a gente tanto quer e tanto precisa. Então, eu vou passar por essas 3 mensagens e aí a gente começa o debate, porque eu também quero ouvi-los e entender as perguntas e as questões que vocês estão vivendo. Bom, deixa eu já passar aqui as 3. Então é isso, sim, os impactos emocionais, tá? A gente vai precisar ter, por conta desse período que foi, né, tem sido muito longo, por conta das circunstâncias que muitos desses educadores, professores, estudantes, famílias estão vivendo no isolamento, né, que nem sempre é um isolamento como a gente, né, tem até essas paródias, tirando sarro das celebridades no Instagram, aproveitando na piscina, dizendo fique em casa. Aquilo ali não é a realidade do brasileiro, né? Não é a nossa realidade. A gente está passando realmente por questões difíceis, e isso tudo vai gerar e vai levar para a escola alunos e professores diferentes. As pessoas estão mudando nesse período. E tem uma imagem, né, para quem já andou de avião, e tem uma frase que sempre, naquela parte que a aeromoça faz lá as instruções de como que tem que ser a segurança do voo e tudo mais, ela fala o seguinte: olha, em caso de queda do oxigênio, né, se tiver uma despressurização, primeiro você coloca a máscara em você, no adulto, e depois na criança, se você tiver uma criança do teu lado. E é um pouco isso que a gente vai ter que viver. A gente vai ter que cuidar dos educadores, porque eles também vão trazer questões emocionais, questões de fundo mais psicológico, e que a gente vai precisar dar esse apoio todo aos educadores, porque são esses professores que vão ter o contato com esses alunos, né? Então, ninguém consegue dar um amparo emocional para um aluno se ele próprio se sente desamparado, se ele próprio está com questões mais profundas, né? Mais difíceis. Então, a gente vai ter que cuidar desses impactos emocionais, tanto dos estudantes quanto dos profissionais de educação. Isso é fundamental. Então, a área da saúde precisa ser envolvida, tá? E aqui, no abandono e evasão escolar, eu já tenho, assim, já recebi perguntas de pais e mães do Brasil inteiro também perguntando assim: esse ano letivo
esse ano está perdido, estou pensando em não levar o meu filho para a escola no próximo semestre, estou pensando em fazer a matrícula dele já para o ano seguinte. Gente, isso começou a pipocar, muitas famílias já pensando que esse ano está perdido. E aqui vem um ponto que é fundamental, que é essa comunicação com as famílias desde agora, sinalizando que vai ter sim volta às aulas e esse ano letivo não está perdido. Tá? Isso é fundamental e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. E a busca ativa para esses jovens, né, porque a gente está falando aqui da rede estadual, mas eu sei que vocês também têm crianças e adolescentes na rede, a gente vai precisar fazer a busca ativa desses que não voltarem nas primeiras semanas, ou até mesmo aqueles que estão com maior risco de não voltar para as aulas presenciais. A assistência vai ter que ajudar a educação nessa busca ativa dos estudantes que não voltarem. Tá? Então, essa é a mensagem número 1. A mensagem número 2, que é da articulação, aqui é o seguinte: a gente vai ter que pensar, e aí são questões muito pragmáticas e decisões da gestão, tanto da secretaria quanto da escola, em relação a um planejamento de um retorno gradual. Essa é uma experiência muito forte, internacional, né? Então, um retorno gradual, muitas vezes fazendo rodízio de turmas, né? Uma turma uma semana, outra turma outra semana, fazendo isso no começo, né? Com todos os cuidados de higiene, já começar a fazer esse planejamento de uma forma que prevê esse rodízio todo. A reorganização do calendário escolar. Aqui, gente, não tem jeito, por mais que as aulas remotas estejam contabilizando uma parte para as 800 horas obrigatórias, né, ou para as 1.000 horas obrigatórias no caso do ensino médio, a gente vai precisar, então, um reforço nesse segundo semestre, certo? Então, desde aulas aos sábados, expandir o turno naquelas escolas que comportam um turno um pouco maior, 1 hora a mais. E aqui tem experiências interessantes fora do país, principalmente nos países asiáticos, mas aqui também no Chile a gente tem, no Canadá a gente também tem, a Austrália também tem uma experiência interessante nesse sentido, que é o uso daquilo que a gente já, né, perdeu medo e está usando, né, que é o remoto nesse período, usar já não mais o remoto, aí seria um online mesmo, na escola. Então, fazer como se fosse uma sobreposição em que o online ele complementa o presencial. Esse é um cuidado fundamental. O online não pode jamais substituir o presencial. O maior erro, inclusive, esse é o risco que eu mais temo, né, que a educação básica sofra, né, se houver abuso do uso do online depois que a pandemia passar. O online ele é sempre um complemento, ele nunca é o substituto do presencial. Nunca a gente vai conseguir ter uma aula tão boa quanto a aula presencial. Tá? Então, a gente vai ter que ter uma série de reorganizações nesse calendário, muito provavelmente, né? Isso, principalmente as redes municipais, já estão começando a trabalhar nesse sentido, que é trabalhar em ciclos, né, de 2 anos. Então, 20 e 21 vão ser 2 anos casados. E como essa recuperação pode demorar alguns anos, a gente até pode começar a pensar em 22 e 23 também, como um ciclo casado. É o que alguns municípios têm pensado e faz sentido. Faz sentido principalmente esse primeiro ciclo, porque, inclusive, a repetência de alunos nessa circunstância é o pior que pode acontecer para eles. Então, trabalhar no ciclo de pelo menos esses 2 anos em que o calendário de 20, ele já engancha no de 21 para poder concluir aí as aprendizagens que esses alunos têm direito de ter. Tá? Também tem que olhar tanto para outros órgãos, né? Conselho de Educação, Conselho Estadual de Educação de São Paulo já emitiu algumas diretrizes, a meu ver, insuficientes, né? Então agora tem que ver se o Conselho de São Paulo, à luz das diretrizes do Conselho Nacional de Educação, vai rever as diretrizes do Estado, né? Vão dar um passo adicional.
E Tribunal de Contas, aqui muito mais a ver com a Secretaria, porque esse momento vai exigir soluções diferentes, inovações de gestão, e muitas vezes essas inovações podem não ser aceitas na hora de você fazer a prestação de contas, né, do Estado, da Secretaria. O Tribunal de Contas pode achar estranho. Então, tem que haver uma coordenação prévia. Rondônia está fazendo isso super bem. Eu sugiro olhar a experiência de Rondônia, porque eles já sabendo que isso vai acontecer, eles já formaram um comitê multilateral que tem sistema de justiça, o sistema legislativo e o executivo juntos para trabalhar as medidas necessárias para a volta às aulas, para não ter nenhum tipo de judicialização lá na frente, que seria péssimo, ainda mais pensando em São Paulo, que é uma rede gigantesca. O impacto de judicialização em São Paulo é muito ruim, é ruim em qualquer lugar em São Paulo, pior ainda pelo gigantismo da rede. Então, esse trabalho, viu, Raquel, é algo que, inclusive, a Secretaria, algo que eu me coloco à disposição de ajudar nesse campo, porque realmente isso vai precisar ser feito, senão vai ter aí uma enxurrada de ações que podem barrar as inovações que vão ser necessárias, tá? Então, aqui, basicamente, eu já comentei um pouco do final. E a terceira, né, vou falar de legados positivos, né? Tem uma ideia muito forte em alguns países que aproveitaram, né, e aí aproveitaram com aspas, né, no bom sentido de aproveitar, aproveitaram essas crises muito agudas, muito profundas, para construir um sistema melhor, né? É aquela história, assim, às vezes a gente derruba uma casa para construir uma casa melhor. A gente está vivendo realmente um momento que a gente está tentando aí manter as estruturas, mas muita coisa tá, né, os pratinhos estão caindo, assim, não, é impossível a gente garantir uma educação de qualidade nesse período no mesmo patamar que seria possível em circunstâncias mais normais. Então, assim, como que a gente faz disso tudo, transforma isso tudo numa oportunidade de construir um sistema melhor, tá? Então, países fizeram isso. A Coreia do Sul foi exatamente isso, assim, quando a gente fala o caso da Coreia do Sul, né, que é um dos sistemas que tem melhor proficiência nos exames, que seja, né, que a gente diga isso, né, porque não significa que a educação de lá é boa, porque inclusive eles têm várias questões, suicídio de alunos, enfim, tem uma série de questões, mas a Coreia fez uma opção por um projeto de educação que inclusive eles querem flexibilizar, eles querem sair dessa armadilha que eles entraram, mas agora as próprias famílias cobram, né, desempenho nos testes, tudo que eles valorizam agora. O próprio governo quer mudar e não tem conseguido mudar. Mas a Coreia passou a dar prioridade para a educação pós Segunda Guerra Mundial. Vários outros países também, depois de acidentes, de acontecimentos naturais, né? Depois de terremotos, tsunami, principalmente na Ásia, né? Pós-tsunamis. Um outro sistema educacional ressurgiu disso tudo e a gente precisa aproveitar esse momento para também querer isso aqui no Brasil. Vamos fazer disso, né? Vamos fazer disso o nosso objetivo final, né? Que é garantir essa educação de qualidade, mas também é construir uma outra educação que tem muito mais a ver com o momento que a gente vive, com as ambições, os desejos dos estudantes, dos educadores. Acho que a gente tem, e também muito por conta do que a Raquel já colocou aqui no começo, que a gente tem aqui nos últimos 15 anos um histórico de conquistas em política educacional. Essas conquistas já colocaram alguns pilares para a gente poder construir um patamar aqui mais alto para a educação brasileira, tá? O que a gente tem, então, de legados intangíveis nesse período? Valorização da educação, né? Não sei se vocês devem estar percebendo isso bastante, que é o fato das crianças estarem em casa, né, dos jovens estarem em casa, as famílias passaram a dar um valor enorme para a escola, enorme para os professores, né? Aqueles que estão com o ensino remoto, a família agora escuta a voz do professor na televisão, no tablet, no computador, no rádio, né? Quer dizer, a gente tem uma diversidade enorme de estratégias. E
E esses professores, a gente está, né, assim, quem é mãe, eu sou mãe, né, vocês viram as minhas filhas aqui, pela primeira vez eu estou escutando os professores delas dando aula, né? Então tem essa valorização que está acontecendo, tenho escutado isso de várias famílias também. E quais são os 4 legados tangíveis que são possíveis se a gente trabalhar na direção deles? Aquela articulação intersetorial que eu estava comentando no começo, que vai ser tão necessária, é que ela é emergencial agora, mas ela já seria a situação mais ideal de trabalho com crianças e jovens, que é a união entre educação, assistência, saúde, no mínimo, né? Eu ainda acrescento aqui cultura, esporte, cidades, enfim, né? Trabalhar de uma forma mais integrada. A institucionalização das políticas de recuperação da aprendizagem, né? Não é toda escola que tem isso, a gente precisa ter, a partir da avaliação diagnóstica, né, que está lá no capítulo anterior, que eu acabei nem mencionando, desculpa, mas a gente vai precisar fazer uma avaliação diagnóstica para poder entender em que ponto cada aluno parou em cada disciplina, para poder traçar estratégias, porque a mesma estratégia não vai servir para todos os alunos. E uma grande parte deles vai ter que ter um processo de recuperação, de reforço mais intensivo. Esse processo, né, que é aquilo que é o ideal para a gente não ter a repetência, para não ter a falta de aprendizagem, ele precisa acontecer pós-pandemia de uma forma muito mais intensiva do que vem acontecendo hoje. O fortalecimento dessa relação família-escola, né? Para tudo que eu falei até agora, precisa ter uma comunicação e uma parceria estabelecida com as famílias. Muitas vezes as secretarias, elas colocam isso em segundo ou até terceiro plano, as escolas também, né? Essa parceria, essa comunicação franca com as escolas precisa ser também o novo normal. E a tecnologia como um aliado, né? Vocês estão vendo que dá para ser aliado. Eu acho que tem também riscos que a gente precisa de todas as formas de educar, como eu já disse antes. Mas a tecnologia junto com o presencial, né, como parceira do presencial, como complemento do parcial e nunca como substituta do presencial, ela potencializa esse processo de aprendizagem. Então, aí são os legados, eu vou só citar um quinto, que é um quinto que não está na literatura, mas que é um quinto meu, que é, Raquel, uma nova governança da educação global. Aqui é a minha ambição top, né? Como dizem as minhas filhas, topster. É a ambição máxima que a gente tem que ter, que é uma nova governança global da educação. Não faz sentido soluções produzidas aqui no Brasil não estarem no dia seguinte sendo discutidas no Canadá, sabe? Por que a gente não tem uma rede global mesmo de troca de experiências, de modelagem de política pública educacional? Porque o que a gente está vendo nessa pandemia é que a educação de todos importa, inclusive os nossos não filhos, os nossos não alunos, aquelas crianças que a gente nunca vai conhecer na vida, mesmo aquelas que não moram no nosso país. A educação de todos faz a nossa vida ser melhor, a vida de todo mundo ser melhor. Então não faz sentido esse sistema que a gente tem hoje, que é um sistema em caixinhas, que é educação com educação, e educação de São Paulo, que não troca com outra educação, ou a educação do Brasil, que não está conectada com a educação de outros países. A gente precisa ter uma nova governança mundial. Aqui eu sou as considerações finais já, eu acho que eu passei um pouquinho do tempo, desculpa, Raquel, mas a gente vai precisar de recursos. A gente sabe que a queda de arrecadação vai ser brutal e, ao mesmo tempo, a gente vai precisar de mais recursos para poder fazer esse trabalho todo de volta às aulas, e que, ao longo dos próximos anos, a gente vai ter que recuperar alguns estragos que esse período de isolamento causou para a educação brasileira. A gente precisa aprovar esse Fundeb, né, o Todos para a Educação, que está há mais de 3 anos batalhando por um Fundeb mais redistributivo, maior, e que faça também indução para resultados, para a gente aliar o sistema de financiamento com resultados, e articulação entre os entes e todos mais. Eu termino aqui só fazendo uma fala aqui mais política, Raquel, se você me permite. A gente vinha, como você bem disse,
aumentando a prioridade para a educação, né? Assim, vinha crescendo com muita dificuldade, aos trancos e barrancos, mas o que aconteceu é que a gente está sem coordenação nacional. A falta de uma coordenação nacional, que é responsabilidade do governo federal, prejudica demais, atrasa demais. E quem tem conseguido ser esteio e vetor para frente na educação brasileira tem sido os governadores e os prefeitos também, mas os governadores principalmente, e aqueles governadores que entendem que o município não é um ente separado, os municípios do meu estado a gente precisa trabalhar todo mundo de forma conjunta. Então, tem lá, artigo 8º da LDB, a coordenação nacional é responsabilidade do governo federal e nesse período de grave crise para a educação a gente tem zero coordenação do governo federal, então a gente vai ter que fazer nós e vamos ter que trabalhar muito e a gente vai sair dessa melhores, né? Eu tenho convicção porque a energia que já está sendo colocada na educação por vocês educadores é algo incrível e faz com que essa nossa ambição gigantesca tenha lastro, né? Assim, eu realmente confio que a gente vai sair dessa melhores. Então, isso, Raquel, obrigada. Eu que agradeço. Comentários. Muitíssimo obrigada. Você extrapolou sim o tempo, mas não tem importância, foi ótimo. Eu estou aqui com 500 falas, né, de excelente palestra, muito esclarecedora, ilustradora, tem todo tipo de comentário aqui. Eu agradeço o professor Daniel, Raquel, Elenir, professora Vera Lúcia, Alexandre. Eu não vou conseguir ler os nomes de todo mundo. No meio de vários agradecimentos, tem um professor só que não gostou muito. Faz parte, eu acho muito legal que ele tenha dito isso, né? O professor Orivaldo. Manda sugestão para a gente, professor, que tipo de tema você quer discutir aqui, porque esse programa foi aberto para isso, para trocar reflexões e considerações. Priscila, você falou várias coisas muito importantes, né? Essa ideia da governança global está bem alinhada com o que está sendo feito na saúde. A gente chegou à conclusão, depois dessa pandemia, que o mundo não caminha sozinho. Nós precisamos da cooperação de todos para descobrir uma vacina, para descobrir um remédio. O mundo inteiro. E os cientistas do mundo inteiro estão trabalhando cooperativamente, estão juntando forças. E é exatamente o trabalho desses cientistas que tem nos mostrado que a gente não vai ficar livre tão cedo. Enquanto não tiver uma vacina para valer, a gente está sujeito a incertezas. Vacina demora, passa por muitos testes, ela tem que ser validada, ela tem que ser produzida, ela tem que ser distribuída, não vai ser uma coisa que vai aparecer amanhã. Então, a gente tem que estar preparado, e por isso a importância dessa discussão de hoje, do retorno, a gente tem que estar preparado para retornar metade dos alunos da turma sim, metade no outro dia da semana, para ter espaço na sala de aula de 1 metro, 1,5 metro de distância. A gente vai ter que estar preparado para, de repente, fechar e, de repente, abrir de novo. Então, quando você fala, Priscila, em aproveitar a oportunidade para construir uma nova escola, eu acho que a gente está tendo um laboratório para desenvolvimento das competências socioemocionais. A gente está falando delas, a gente fala de resiliência, de tolerância ao estresse, de foco, de responsabilidade, mas agora a gente está tendo a oportunidade real de viver isso. Eu tenho uma neta de 5 anos que chega no elevador do meu apartamento e começa a chorar porque ela quer correr e me abraçar. E eu quase morro também porque eu quero correr e abraçar. Mas eu tenho que fazer coisas alternativas para não deixar ela só ficar chorando e nós duas chorando. Então, esse momento requer de todos nós esse tipo de cooperação. Quem sabe, ao derrubar essa escola que a gente tinha antes, a gente pode construir ela um pouco mais dentro das competências necessárias para ser capaz de enfrentar o imprevisível. De repente, pode ser que nesse momento seja mais importante um aluno aprender a enfrentar uma coisa inesperada com confiança e esperança
do que se debruçar em equação do primeiro grau ou oração subordinada, que são coisas importantes também, mas até para ele aprender a equação de segundo grau e a oração subordinada, ele precisa ter que entender esse momento. Os professores vão ter que discutir com os alunos, discutir entre os si as angústias que estão vivendo. A Priscila falou uma coisa importante, que é a relação professor-família. A gente sempre fala nisso e nunca consegue implementar. Eu me lembro que em 99, quando eu fui secretária de Educação a primeira vez, eu comecei a estimular a família a ir para a escola, a família a ir para a escola. Tinha um diretor que me ligava e falava, secretária, pelo amor de Deus, tem pai demais, mãe demais na escola, eu não sei o que eu faço com eles. Então, a gente tem um protocolo de saber como é essa relação. Agora, e ela não se cria no vazio, agora a gente tem um fato concreto, que é a pandemia, que é o risco da infecção, que é o medo de perder o emprego, que é a angústia de não ter a tecnologia adequada. Então, eu acho que nós temos que aproveitar esse momento de ter um ponto em comum que aproxima família, professores, secretaria, para criar, sim, laços efetivos entre a família e a escola, para a gente crescer como profissional, crescer como rede, mas ajudar os nossos alunos a crescerem para enfrentar um mundo tão complicado. Eu acho que a gente está quase acabando o tempo, Priscila. Infelizmente, a gente não vai poder fazer perguntas, mas eu queria voltar para você fazer as suas considerações finais, depois eu encerro rapidinho, mas agradecer demais. Foi muito bom, muito. Todo mundo aqui está dizendo, muito esclarecedor, obrigada, parabéns, excelente palestra, muito boa, tá cheia de elogio, depois eu te mando, tá? Mas a gratidão da rede, a gratidão minha, pessoalmente, e falar com muita convicção. Se a gente não tem uma coordenação nacional hoje, infelizmente não temos, isso tem sido substituído pelo esforço hercúleo dos professores. E, mais uma vez, eu rendo aqui as minhas homenagens, porque na história do Brasil, professores, muitas vezes, momentos históricos, a revelia dos chefes, apesar dos chefes, são quem estão na escola, quem tocam a escola e a educação. Então, acho que é um momento muito importante de valorização. Acho que os pais hoje estão valorizando, mas estão desesperados porque não sabem o que fazer com os filhos. Vamos sair dessa crise e construir nessa escola de maior valorização dos professores, maior relação família-escola e desenvolvendo aquilo que há de humano. A tecnologia é só um meio para a gente chegar lá, mas é o que é humano que realmente transforma as coisas. Priscila, para suas considerações finais. Já está no noite. Bom, Raquel, eu quero agradecer. Eu tenho a agradecer de novo. Acho que essa é a mensagem. Essa tua mensagem final, não quero nem mexer nela. Deixa ela aí como mensagem final desse programa. Só agradecendo. Então, eu vou usar esse espacinho, esse 1 minutinho que eu tenho, para fazer um convite para a rede inteira. Eu fiz uma fala aqui dos grandes achados, assim, as grandes avenidas que a gente vai ter que percorrer para poder recuperar a educação e até fazer com que ela seja melhor ainda. Mas a gente vai fazer uma discussão hoje à tarde, está lá no YouTube do Todos para a Educação, às 5 horas da tarde. A Raquel é uma das debatedoras, inclusive, porque a gente vai debater com gestores públicos do Brasil, especialistas, a presidente do Conselho, o presidente da Undime, enfim, a gente vai fazer uma discussão para poder aterrizar tudo isso que eu falei aqui para vocês, né? Então, a gente vai fazer uma apresentação curta e vai fazer um debate com a gestão pública, com os gestores escolares. Então, eu faço esse convite para todos vocês, hoje, às 5 horas da tarde, lá no YouTube do Todos pela Educação. É facinho, é só digitar Todos pela Educação na busca do YouTube que você acha, tá bom? Então, quero fazer porque também estarei lá às 5 da tarde, só para fazer a palhinha de abertura, mas quem vai conduzir vai ser o Olavo Nogueira, que, como eu disse, já foi da rede de São Paulo e que morre de amores por todos vocês, morre de saudades aí da rede. Então, matem as saudades lá, ele também vai matar as saudades de vocês. Então, faço esse convite. Raquel,
É isso, sim. Acho que essa tua mensagem final foi excelente. A gente não pode mesmo contar com o governo federal nesse momento. A gente, então, vai ter que fortalecer as nossas estruturas, né? Acho que nunca a sociedade civil foi tão importante, nunca os educadores foram tão importantes, eles sempre foram, mas agora está todo mundo vendo que realmente faz falta, que é essencial. E um desafio maior que a gente tem, Raquel, e que isso é o que os países estão discutindo agora naquela rede que eu participo, né, dos ministros e ex-ministros, é como construir a narrativa de que a educação, é pela educação que a gente vai construir os países e o mundo pós-pandemia. Então, eu acho que a gente precisa renovar os nossos votos e a nossa defesa pela educação pública, ainda mais agora, vai ser mais determinante, é o que vai mudar o jogo para todos nós. Então, Raquel, mais uma vez, obrigada. Um prazer estar com vocês da Rede de São Paulo. Beijão. Até às 5 da tarde. Muitíssimo obrigada. Eu acho que a gente já está aqui estourando no tempo. Vou ter que encerrar. Mais uma vez, agradecer aqueles que nos acompanham. Chegou mais um punhado de mensagem aqui, Priscila. Depois eu passo para você. Mas eu queria reafirmar o meu convite a todos os professores para mandarem sugestões de temas, de debates, de pessoas, enfim, como nós podemos fazer do Reinventando, esse nome não é aleatório, como nós podemos fazer do Reinventando um espaço para nos reinventarmos, professores, pais, alunos, escola, enfim, a ideia é essa, reinvenção, ressignificação, crescimento dentro da crise. Um beijo para todos e até a próxima oportunidade.